Shalom, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos. Desejo já uma paz maravilhosa, que vocês estejam um dia bom, né? E também o próximo Shabbat que está se aproximando, uma paz eterna, maravilhosa. Vamos começar nosso Shema Israel. Shema Israel, Shema Eloheinu, Shema Yad. Vaitai Shema Eloah, Kafka Libaba, Kafka Nafsha, Kafka Meodag. Vayode Barian Lieshanu, Kian Sabak, Yoli Babak, Shanitim Libanek, da Beta Bimav, Tak Badrek, Avlik Tak Badrek, Bash, Babar, Kyokumak, Kashatima Luta Liaded, Vayota Tafot Benenek, Katatima Mazuzot Betek, Waksharek. O Eterno nos abençoe nesta maravilhosa. O que vamos falar hoje? Vamos falar sobre santificar o nome de Elohim, né? Nós sabemos que a Torá diz: não tomarás o nome de Shema em falsidade. Ou em outras traduções, não tomará o nome de Shema em vão. O que é tomar o nome de Shema em vão? Será que a humanidade sabe o nome do Todo-Poderoso? Porque todos chamam ele de Deus. Deus pra cá, Deus pra lá. Uns chamam de Yahvé, Yahvé, Jeová, Yehová, Yehush, e aí vai. Será que são esses os verdadeiros nomes do Eterno? Bom, cremos que nenhum deles, de acordo com a tradição samaritana, nenhum desses nomes se chama o nome do Criador. Mas, irmão, qual é o nome do Criador? Aí você vai me desculpar porque eu não posso dizer. Mas vamos, por que santificar o nome dele? Como é que eu posso santificar o nome dele? Louvando, seguindo. Lá em Shemot, capítulo 20, verso 7, diz: não tomarás o nome de Shema, teu Elohim, em vão, porque o Shema não terá por inocente não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Ou seja, qual é a finalidade de tudo isso? A finalidade do terceiro mandamento é afirmar a santidade de Shema. Não podemos profaná-lo e nem tratá-lo irrelevantemente. Ou melhor, irreverentemente. Não podemos tratar ele de qualquer forma. Tratar seus mandamentos como se fosse qualquer coisa. Não podemos profaná-lo. Não se deve pensar em Shema ou em seus méritos sem a devida sobriedade e reverência. Ok? Porque na Torá de Deus. Então, como eu estava falando aqui, não se deve pensar, não se deve, como vou dizer, pronunciar de qualquer forma em relação ao Todo-Poderoso. Por quê? Por que não deve se pensar em Shema ou em seus mistérios sem a devida sobriedade e reverência? Bom, primeiro, porque na Torá, a Torá Sagrada, o nome, o Shema, está, como vou dizer, intimamente ligado à pessoa dele. Mas por que chamamos de Shema? Os judeus chamam de Hashem, né? Nós chamamos de Shema. Hashem ou Hashem, né? Significa as duas coisas. Significa o nome. Não é o nome do Eterno, mas a palavra Hashem ou Shema significa o nome, entendeu? Então é o seguinte, indicando o quê? O seu próprio caráter, ou seja, ou ainda mais, denotando a posição e função de quem traz o nome. Então vejamos aqui como está escrito na Torá. Aqui em Shemot, capítulo 23, verso 21, e Êxodo 23, 21, diz o seguinte: guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. O povo de Israel, o povo, Yahshurut, leva o nome do Eterno. Mas será que todo mundo tem o nome do Eterno? Não. Levar o nome do Eterno não é como muitos estão pensando aí, Yahoo, não sei o que lá. Não. Levar o nome do Eterno é levar a palavra dele, é levar a Torá para onde as pessoas vão, a fé israelita, a crença no Eterno único, isso é levar o nome dele. Entendeu? Por exemplo, meu nome aqui é Yardan Ben Abraham Moraes, porque é o nome que da minha adesão que eu fiz ao israelita samaritano. Meu nome é Jarden, né? No Brasil me chama de Jarden, mas quando a gente faz uma adesão, a gente muda de nome. O sumo sacerdote entrega o nosso nome ao Eterno, o Eterno revela para ele qual o nome que a pessoa deve se tornar, e aí muda. Então, nós levamos o nome do Eterno como? No nosso caráter, na nossa dedicação às leis e tudo mais ao Eterno, as nossas orações. Ou seja, o nome Yarden tem a palavra Yah, tem, mas Moshe tem a palavra Shem, quer dizer o nome. Então Miriam não leva o nome, né? Aharon também não leva o nome. E aí?
Então as pessoas que dizem, você tem que levar o nome Ermeiarro, Yehoshua, não é isso. Levar o nome do Eterno não é levar o nome dele no seu nomezinho, mas levar o nome do Eterno é você falar sobre ele, falar sobre seu amor, sobre sua justiça, sobre seu modo de agir. Assim como um pai castiga, ele também faz a mesma coisa, não é diferente. Ou seja, aqui o mandamento da Torá, ele diz que nós temos que ouvir a voz eterna. Aqui diz o seguinte, que o mandamento da Torá nos determina que quando lembramos do nome divino, devemos o quê? Preparar-nos para quê? Para rendermos, para nos entregarmos o culto. Por quê? Porque as verdades que sabemos sobre alguém são despertadas quando pronunciamos o seu nome. Ou seja, quando o israelita pronuncia o nome do Eterno, verdades ocultas que estão nas pessoas são reveladas. Todos os seus pecados. Quando você pronuncia para uma pessoa, olha, só existe um Criador, você está levando o nome dele, aí a pessoa fica, só um Criador? Mas eu sei, mas tem a questão do Pai, do Filho, não, é só um Criador. Procure meus vídeos que eu já falei sobre isso. Olha só, eu tenho aqui em minhas mãos sobre o valor do mandamento, ou seja, do valor da mitzvah, ou da lei. Aqui em Vaikra, no Levítico, capítulo 24, verso 16, diz o seguinte: e aquele que blasfemar, olha só como é perigoso, aquele que blasfemar o nome de Shema, certamente morrerá. Toda a congregação certamente apedrejará. Assim o estrangeiro, como natural, blasfemando o nome de Shema, será morto. Olha quão perigoso é você pronunciar o nome do Eterno e blasfemar contra ele. Porque na Torá, o castigo para o mau uso do nome sagrado, antigamente, era o apedrejamento. E hoje em dia o quê? Hoje são as consequências divinas, os castigos. Você pensa que não tem? Então percebemos aqui que essa proibição estava ligada ao juramento, ao juramento falso, que era usar o nome do Eterno para quê? Atestar uma declaração mentirosa. Muitas pessoas dizem, eu juro não sei por quem que eu não fiz isso. Já imaginou se a humanidade soubesse o nome do Eterno? Olha como estaria um caos generalizado. Entendeu? Olha como está. Se hoje em dia eles não sabem o nome, já está do jeito que está, imagina quando souber. Tá entendendo? Então, assim, esse mandamento ele não exclui a recorrência ao nome do Criador em juramentos verdadeiros e solenes. Não. Porque o Eterno jurará pelo meu nome. Sim, podemos jurar pelo nome do Eterno, mas um juramento verdadeiro, seguro e comprometido. Não aquele tipo de juramento falso. Estamos aqui intimamente ligados àquilo que hoje falamos. Tipo, veja aqui Números 30, verso 1 e 2, que diz: e falou Moshe aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que Shema tem ordenado. Quando um homem fizer um voto ao Shema, ou fizer um juramento, ligando a sua alma com a obrigação, não violarás, entendeu? A sua palavra, segundo tudo que saiu da boca, fará. Fez uma promessa, fez como vou dizer, um voto com o Eterno, cumpra. Porque você não está falando um voto com qualquer um, você está fazendo um voto com o Todo-Poderoso. E caso você não cumpra, meu amigo, pode ter certeza que tudo vai dar errado. Porque o Eterno não vai levar em consideração a besteira que você fez. Tá entendendo? Olha só, aqui eu tenho uma reflexão sincera a respeito deste mandamento, que diz o seguinte: muitas pessoas abusam do nome do Criador inconscientemente. Na cultura brasileira, as expressões, meu Deus, Deus me livre, se Deus quiser, Deus é testemunho, juro por Deus, torna-se tão frequente e até populares que todos acabaram se acostumando. Se tornou um nome popular, mas isso não justifica a sua perturbação. Não, a sua perpetuação. Por quê? Não estamos postulando uma quebra da cultura, mas antes uma transformação pelo consciente desejo de obedecer à Torá e os seus mandamentos. Agora, o problema não está apenas no uso dessas palavras, mas principalmente na atitude do coração. Não é o nome, a palavra de Deus, porque a gente não usa essa palavra Deus, mas é o pensamento, é o modo como você vai usar. Eu juro pelo Criador. Então você está usando de subterfúgio um juramento falso. Por quê? Porque você está jurando em nome do Criador uma coisa que você não vai fazer. Tá entendendo? Ou seja, o problema aqui não está apenas nesse uso das palavras, mas está o quê? Na atitude que você tem em pronunciar tal coisa. Tá entendendo? Quando bem pensadas,
tais expressões, elas constituem o quê? Uma oração. Elas manifestam a nossa confiança em Shema e testificam a sinceridade da nossa fé. Quando nós pronunciamos ao Eterno, quando nós invocamos o Eterno, nós estamos o quê? Pronunciando a fé, pronunciando a sinceridade que tem no nosso coração. Se você não é sincero, então não pronuncie. Aqui diz o seguinte, as formas sutis de tomar o nome de Shema em vão. Tipo assim, ó, na Torá, vão significa vazio, sem conteúdo, sem valor, não produtivo. Então, quando fala assim, em vão, significa sem valor, sem motivo, sem razão. Por que eu vou chamar o nome dele se eu não preciso? Eu vou, mas o que? Não, só quando realmente eu sentir necessidade. Ou quando eu vou orar, ou quando eu vou cantar, ou quando eu vou falar dele para alguém. Aí eu sinto a necessidade de pronunciar, né, a presença do Eterno. Outra coisa que eu quero falar aqui é a seguinte, a gente tem que procurar a questão da irreverência. Aqui diz o seguinte, são todas aquelas formas de falar, aquelas frases irreverentes, né, que usamos, que inclui o nome santo de Shema, né, que as pessoas usam essas coisas, e como é comum e inconsequente soltarmos um meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Então são palavras que as pessoas usam inconscientemente, mas de um modo abusivo, né? Se queremos realmente dizer aquilo, então não tem problema, mas se for apenas uma força de expressão ou um comentário descuidado, aí é outra coisa, meu amigo. Aí você vai ter um problema bem grande, entendeu? Então, se você com irreverência, por molecagem, por falta de respeito, de conhecimento da palavra, pronunciar tais coisas, você está blasfemando contra o Todo-Poderoso. Isso você pode pagar muito caro e você sabe que o Eterno não brinca em serviço, tá entendendo? O outro fator é com hipocrisia. Com hipocrisia. Como assim com hipocrisia? São pessoas que se chamam, são pessoas que se chamam pelo nome de Shema, por exemplo, mas não vivem sinceramente na presença do Eterno. Professam e cantam publicamente aquele louvor, aquela coisa toda, meu Deus, entendeu? Mas em casa não vive a verdade que confessa. Ou seja, é tão hipócrita que no lugar que você está, você é uma coisa, dentro de casa você é outra. Não sei se você lembra, vou citar aqui um inimigo do Batman, o Duas Caras. Pois é, uma face ruim e uma boa. É assim que o ser humano é quando vai fazer seu suposto louvor. Usa uma face boa, mas oculta a outra, né? Tipo assim, as pessoas, mas Deus está vendo, Deus vai te castigar. Tá, e você que está falando, como é que fica? Então, entendam que é com esses abusos do nome divino que muitas pessoas foram feridas na sua infância. A imagem curadora do Eterno, ela se transforma numa imagem ameaçadora, vingativa e muito exigente. As pessoas assim, Deus está vendo. Se você diz, olha, se eu querer ir para o inferno, se você não prestar atenção no que ele está ouvindo. Isso são palavras de ameaça, né? Não é de ameaça. Justamente. Forma de manipular. Quando se usa o nome do Eterno para manipular as massas, tipo a política, guerras santas, a religião, a manipulação, a intimidação. Se você não for, sai para o inferno, porque Deus está vendo, Ele vai te castigar, entendeu? Intimidar usando o nome do Eterno. Com falsas profecias, usando um falso Deus. Tipo, Deus me falou, Deus fez aquilo. E aí você está se dando um de profeta que você não é. Por quê? Porque quando a profecia, o Eterno usa uma pessoa para falar alguma coisa, ele não vai caboetar ninguém. Irmão, está pecando, irmão, está fazendo isso. Por favor, isso é hipocrisia. Isso é mais do que hipocrisia. A outra aqui é a intolerância. Isso mesmo, intolerância. Gente, não dá para suportar tanta falsidade das pessoas hoje em dia. Porque hoje está um negócio nojento. Com falsas profecias, usando o famoso Deus me falou. Como um chavão. Quando alguém usa o nome divino com coisas obscenas, você está entendendo quais são as coisas obscenas que você está, entendeu? Com expressões convenientes de raiva, frustração, medo. Eu espero que Deus te castigue, que você... Tá entendendo?
A outra, tal pessoa ainda não teve nenhum vislumbre real da majestade, santidade e maravilha do Shema. Quando a pessoa nunca teve encontro com a Eterno, começa a falar besteira, muita besteira. Se dá um de santo até demais, é o famoso Santo Paulo. É uma madeira e vazio por dentro, só, mais nada. É uma capa que ninguém, aliás, é um livro que ninguém quer ler. Outra coisa aqui. Aqui diz o seguinte: jamais devemos usar o nome divino de maneira frívola ou mecanicamente, tipo para qualquer coisa. Mas Deus que te abençoe, não sei o que tal. Tão falso, mais falso do que nota de R$3. Mas não tem nota de R$3, pois é. Aí você vê que a falsidade está grande. Uma maneira simples de evitar profanar o nome divino é usar o termo Shema, que significa o nome. Por isso nós não usamos o nome dele, falamos Shema, que significa o nome. Mesmo assim, devemos ter parcimônia e respeito. Quando você for procurar a palavra Shema, tome cuidado onde você vai colocar. Por quê? Isso é válido tanto para falar como para escrever. Quer seja em português ou mesmo em hebraico, em tetagrama. Agora eu peço a você humildemente que para o seu próprio bem, que todos atentem a esse importante mandamento. Com a ajuda de Shema e com nossa atenção e esforços, todos conseguiremos seguir o caminho dele. Por quê? Porque o nome do Eterno, ele é sagrado. Não é para você estar em qualquer lugar, de qualquer forma, para qualquer um falar. Tá entendendo? Por quê? Porque o nome do Eterno não pode estar em qualquer lugar e nem de qualquer forma, falado por qualquer um, de qualquer maneira, de formas banais, ridículas. Se você teme ao Criador, eu vou te dar um conselho. Só chame quando você realmente estiver precisando dele. Não na hora de aperreio, mas em todos os momentos. De alegria, de tristeza, de angústia, naqueles momentos que você está. Agradeça ao Eterno antes de você dormir, ao acordar, antes de almoçar, depois de almoçar, antes de jantar, antes do pôr do sol e antes de deitar. Porque é uma forma de você, eu e todos estamos louvando ao Eterno. Por isso que o nome do Eterno é precioso. Ele não pode estar sendo formado, falado de qualquer forma, qualquer um. E que o Eterno te abençoe. Sabe por quê? Porque Shema, ele é maravilhoso. Mas lembre-se, ele também é justiça. Ele não deixa barato as coisas erradas. Ele não deixa passar o nosso erro. Pagamos caro. Por mais que você peça perdão, tudo bem, ele pode até te perdoar. Mas isso também não quer dizer que você não vai receber o seu. Eu quero saber se você, pai e mãe, quando seu filho faz uma coisa errada e te pede perdão, você pode perdoá-lo? Pode. Mas você tem que dar uma lição nele. Para quê? Para que ele aprenda a não fazer isso de novo. Porque se toda vez que ele errar e pedir perdão, vai virar um costume. Vai virar algo tão chato, tão abusado, que você não terá mais controle com a sua família. O Eterno Todo-Poderoso, ele tem que te dar conselho. Ele te avisa várias vezes. Agora, se você não dá atenção, então, me poupe, né? Se poupe. Nos poupe disso. Porque o Eterno não é uma repartição pública que ele pode atender toda hora, a qualquer momento, de qualquer forma. Respeite o nome do Eterno. Você que é religioso, você que tem uma religião, que gostaria de chamar o nome do Eterno, eu vou te dar um conselho. Procure o livro sagrado, porque a verdade está no nome dele. Pronuncie o nome dele quando realmente for necessário. Não use de subterfúgio financeiro, porque um dia você pode pagar bem caro. E as consequências serão eternas, irrevogáveis. Por que eu estou dizendo isso? Porque o nome dele é precioso, maravilhoso, eterno. Então, em nome de Shema, nosso Elohim, eu peço que ele te abençoe, nos abençoe e que fique na paz eterna. Te desejo tudo de bom. Fica na Shalom e até a próxima.